Oi pessoal, eu sou o Felipe Siqueira e estou aqui para mais um encontro nosso sobre inovação. E na Semana da Inovação, saia da caixa. Se você não saiu da caixa com o primeiro conteúdo, corre lá e assiste para você não perder o fio da meada. Porque hoje nós vamos falar de inovação centrada em humanos e tem tudo a ver com criatividade. Se você ainda não conferiu o conteúdo sobre desbloqueio criativo, confira para que o seu conhecimento seja muito potencializado com mais esse conteúdo que vai ter hoje. Compartilhe o link da Semana da Inovação, porque vai ficar disponível por tempo limitado. E não deixa de comentar aqui se você assistiu ou não a aula anterior, se você gostou, o que você pensou. Até porque eu queria saber se você praticou alguma coisa, porque tem a ver com o que a gente vai falar hoje. Beleza? Então comenta aqui o que você fez de prática com o conteúdo da aula passada, ok? Bem, hoje nós vamos falar de inovação centrada em humanos. Só que para entender o humano já no centro da inovação, a gente precisa fazer um entendimento via linha do tempo. E para isso, de uma forma muito prática, a gente vai entender um pouquinho da mudança de era, certo? Porque nós estamos vivendo uma nova era. Se fala muito hoje de uma era de propósito, e é o propósito que coloca o ser humano no centro da inovação, e a gente vai entender por quê. E para começar esse raciocínio, a gente vai partir da era da agricultura. Lá na era da agricultura, o valor do capital estava todo voltado para o cultivo e para o plantio. E aí quando a gente faz a transição dessa era para a era industrial, onde teve todo o boom da Revolução Industrial, todo o valor do capital ele foi direcionado mais para as indústrias. Ou seja, o sonho de todo mundo era trabalhar numa indústria, se aposentar numa indústria e fazer carreira numa grande indústria. Com isso o tempo passou e graças aos avanços da tecnologia nós vivemos hoje numa nova era, né? Que alguns acham que é a era da tecnologia. E que eu digo que não é propriamente dito a era da tecnologia. É claro que a tecnologia ela dita muitas tendências nessa nova era, mas quando a gente fala da nova era, a gente está falando da era do conhecimento, onde o valor do capital está naquilo que você conhece. Lembra na aula passada que nós falamos sobre o desbloqueio criativo? O desbloqueio criativo ele permite com que você crie e conheça novas coisas, né? Descubra novas coisas. E justamente porque nessa nova era o valor está naquilo que a gente conhece, naquilo que está dentro da nossa cabeça, onde grandes negócios e grandes ideias surgem de garagens e se tornam unicórnios impactando todo mundo. Beleza? Então se situamos nessa nova era e agora a gente vai entender como que essa era funciona. Quando a gente fala de era do conhecimento, nós estamos falando de experiência. E a gente vai ver que é a experiência que coloca o ser humano no centro da inovação. Porque nessa era do conhecimento nós consumimos experiência, nós pagamos por experiência. Vamos fazer um exercício rápido aqui. O que você pensa hoje quando alguém te convida para jantar? Sei lá, geralmente a gente pensa, onde que é esse local, né? Na distância, se tem som ambiente, se tem estacionamento, quanto custa. E de repente ali no meio dessa lista aparece a comida que deveria ser o objetivo principal aí do nosso interesse diante daquilo que a gente vai consumir. E aí que está neste exemplo a nossa grande reflexão. Esse conjunto de coisas que a gente pensa, ele traduz a experiência, traduz o nosso consumo em pagar por experiência. E diante de tantos negócios, de tantas opções de produtos e serviços, se eu não tenho uma boa experiência, logo eu troco esse produto ou esse serviço por outro que me conceda uma melhor experiência. E para perceber, você paga por experiência até em produtos. Então se você tem um produto que não te atende muito bem, ou aquela marca daquele produto não tem muito a ver com você, ou não tem os valores compatíveis com o seu, o que você faz? Você muda. E é por isso que se fala tanto em experiência nessa nova era, porque é pela experiência que a gente paga e é a experiência que a gente busca. E não tem como falar de inovação centrada em humanos sem falar de experiência.
Então hoje grandes negócios e grandes instituições discutem sobre o que o usuário final pensa. Quem nunca se estressou com uma ligação para uma central de atendimento? Aquela que te deixa horas pendurado no telefone pedindo para você trilhar várias opções e partir para vários caminhos e no fim não te entregar a solução que você quer. Qual que é a tua imagem depois dessa experiência diante daquele produto, daquele serviço que você está consumindo? Antigamente você não tinha opções, hoje você tem milhares de opções, porque empresas nascem o tempo inteiro e muitas startups nascem para atender essas experiências ruins que nós temos com produtos e serviços. Então, entender o consumo de experiência é entender também essa velocidade com que as coisas acontecem, essa quantidade de variações que surgem e entender como que a gente transita dentro do negócio que a gente trabalha ou dentro do nosso negócio para dar conta de tudo isso. Bem, colocar o ser humano no centro da inovação é gerar soluções que atendam às suas necessidades. E essas soluções elas podem não existir ainda. Quer uma prova disso? O nosso companheiro do dia a dia, o nosso aplicativo WhatsApp, ele não existia e a gente vivia bem sem ele. E agora que ele existe, nós não conseguimos viver sem ele. Quem nunca ficou tenso de ver aqueles 2 risquinhos azuis aparecerem e você não ter a resposta e saber que a outra pessoa leu? Então, negócios que surgem para criar e atender necessidades que não existiam também geram novas necessidades. Então, o tempo inteiro nós estamos buscando melhorar as nossas experiências e consumir produtos e serviços que nos deem isso. E, em contrapartida, as empresas também estão preocupadas em repensarem os seus modelos e ressignificarem as suas entregas. E é por isso que você precisa conhecer esse tema para poder entender como o seu negócio ou o negócio que você trabalha pode melhorar a experiência do usuário, que não se limita ao usuário final, que é o cliente, que é quem consome o nosso serviço, mas toda a cadeia de pessoas que envolvem o negócio, desde fornecedores, clientes internos, clientes externos, enfim, qualquer ser humano que interaja com aquele produto, aquele serviço, precisa ter a melhor experiência, porque se ele não tiver, ele vai trocar. Assim como o negócio pode trocar você também se você não entregar a sua melhor experiência de trabalho para o negócio. Pensa nisso. Um dado curioso é que hoje lideranças tóxicas são o principal motivo do pedido de demissão das pessoas. Já parou para pensar nisso? Escreve aqui embaixo se você já teve uma liderança tóxica. Sabe aquela liderança que te limita, que te bloqueia, que não te dá espaço, que não te dá voz, que não te deixa se expressar? Você já passou por isso? Porque eu já. Então coloca aqui embaixo se você já passou por isso para eu saber. E por que a gente está falando de liderança tóxica? Porque o número de pessoas que pedem demissão por conta dessa liderança aumenta cada vez mais. Ou seja, a experiência chegou aí. Chegou num paradigma de que a gente sempre não quis mexer. Né? Nós nunca quisemos mexer nesse lugar, nessa caixa preta. E hoje a gente já questiona os nossos líderes e nós exigimos que os nossos líderes sejam melhores. E esses líderes, se eles não reaprenderem e não se ressignificarem, eles vão perder espaço dentro do mercado, dentro das empresas e nas relações entre pessoas. Inovação é um assunto complexo e não dá para falar de inovação sobre um único ponto de vista. Então, para nós aqui, o que interessa é entender inovação como um fenômeno que acontece. E esse fenômeno ele tem diversas tipologias. Eu posso falar desde inovações radicais, incrementais, disruptivas, descontínuas, enfim. Eu tenho diversas categorias de inovação, que são tipologias, onde produtos e serviços são encaixados a todo momento. O fato é que, independente da inovação, esse fenômeno ele acontece para que a desejabilidade dessas pessoas sejam atendidas por aquilo que está sendo gerado por aquela inovação. Para ficar mais claro, vamos entender algumas dimensões. Hoje, quando a gente fala de colocar o ser humano no centro da inovação, é pensar a inovação sobre o ponto de vista da desejabilidade das pessoas.
Ou seja, aquilo que eu estou criando, aquilo que eu estou inovando, aquilo que eu estou transformando, é desejável para o meu usuário? As pessoas que vão interagir com aquilo, elas querem consumir isso, elas precisam consumir isso? Porque se isso não for desejável pelo usuário, eu não estou colocando esse usuário no centro da inovação. Faz sentido? Tudo o que eu crio precisa ser tecnicamente possível e precisa ser financeiramente viável. Então, uma vez que eu estou criando algo que as pessoas desejam, este algo ele tem que caber na tecnologia que eu tenho e no dinheiro que eu tenho para bancar esta ideia. Mas não vamos pensar nisso agora, senão a gente vai se bloquear. E lá na aula de desbloqueio criativo você viu que esse não é um bom caminho. Ok? Vamos continuar. Não tem como colocar o ser humano no centro da inovação se a gente não começar a raciocinar de dentro para fora. E quando a gente raciocina de dentro para fora, a gente vai enxergar um aspecto curioso, mas que está presente na nossa natureza, que é o nosso ego. E a gente precisa abrir um pouco mão do nosso ego para a gente criar estruturas mais horizontais que vão nos ajudar a, de forma integrada, entender mais as necessidades das pessoas. Você já trabalhou em alguma empresa que criou uma coisa super legal de um único ponto de vista e depois ninguém consumiu? Sabe por que as pessoas não consomem? Porque elas não se sentem parte desse processo, elas não se sentem parte daquilo que foi criado. Logo, aquilo não é para elas. Então, quando a gente coloca o nosso ego de lado e a gente começa a chamar as pessoas para participarem daquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente está falando, a gente começa a, além de criar um senso de pertencimento, a gente começa a trazer as pessoas para discutirem aquilo que interessa para elas mesmas. Então, colocar o ser humano no centro da inovação não é tão difícil assim, mas requer quebra de paradigmas. Porque as organizações tradicionais, elas vêm de um histórico, né? Elas trazem uma herança de sempre decidirem de forma hierárquica aquilo que é a melhor solução e aquilo vem sendo cascateado até chegar nos usuários. Ou seja, um grupo limitado de pessoas, um grupo restrito de pessoas toma uma determinada decisão e essa decisão ela permeia toda a organização. Hoje, a gente rediscute esse modelo e a gente coloca em xeque essa pirâmide, trazendo uma estrutura mais horizontal para se discutir essas questões. Uma grande dica para colocar o ser humano no centro da inovação é parar de pensar eu e começar a pensar nós. Quando pensamos de forma integrada, a gente começa a direcionar as pessoas para o que importa. Ou seja, tudo que nós estamos criando na inovação, a gente está pensando em pessoas primeiro. Como que as pessoas vão interagir com aquela experiência, como as pessoas vão consumir. E aí a gente está falando desde como a gente atrai essas pessoas, como essas pessoas entram em contato com o nosso produto, como elas se engajam, como que elas saem e como elas se relacionam com isso. Inovação, no sentido amplo da palavra, tem a ver com transformação. E nesse caminho da transformação, o importante é o como. Infelizmente, esse como ainda não é para qualquer um. São só para pessoas que entendem formas de fazer. E essas formas elas são traduzidas por diversas abordagens, né, que nos ajudam a contribuir para esses movimentos. E é claro que negócios e pessoas inseridas nesse contexto podem contribuir e podem nos ajudar a trilhar essa jornada. Mas a gente precisa entender as melhores formas de se fazer isso, uma vez que a gente está lidando com pessoas. Inovação, assim como o tema, não é tão simples, mas é possível. Estar aqui, na Semana da Inovação, saindo da caixa, é um bom primeiro passo. Mas tem outros passos que vocês precisam conhecer e que vocês vão saber continuando a nossa trilha aqui, a nossa jornada nos nossos temas da Semana da Inovação. Então não perca o próximo conteúdo, onde a gente vai falar a forma de fazer essa inovação acontecer. Uma das formas, e eu diria a forma mais importante que tem hoje de desbloquear a criatividade, colocar o ser humano no centro da inovação e fazer esse negócio acontecer real. E é assim que vocês vão conseguir entender como vocês
podem transformar os seus ambientes, os seus trabalhos, a sociedade e o mundo como um todo. Então eu aguardo vocês, indiquem para todo mundo, assistam o conteúdo Quem Perdeu e coloca aqui embaixo o que da aprendizagem de hoje foi mais interessante para você. Beleza?